Nós iniciamos hoje e vamos fazer o estudo em 2 semanas do capítulo de número 11, encerrando a parte segunda do Livro dos Espíritos. Não conseguiremos fazê-lo hoje, dada a complexidade do assunto. Aliás, devo dizer para vocês que este é um dos temas que mais me intriga e me leva a refletir dentro do Livro dos Espíritos. E antes de iniciar, então gostaria de preveni-los. Nós vamos falar sobre os reinos. Kardec, à época, denomina dos 3 reinos, e nós vamos fazer aqui um aditivo inicial acerca do assunto. E o segundo ponto, então, dividindo este nosso estudo, hoje, falando acerca dos minerais e das plantas e da metempsicose. Nós vamos deixar de lado as questões 592 a 610, que fala versam acerca dos animais e do homem, para o nosso próximo encontro. E isto porque o assunto é complexo. O conhecimento científico à época, do qual Kardec era, acima de tudo, um divulgador, um estudioso, não podemos nos esquecer que as suas obras, enquanto pedagogo, instrumentalizavam o ensino público francês. E o ensino público francês é, de lá até hoje, reconhecido como um dos melhores do mundo, dada a sua forma de estruturar-se e o fato de permitir a qualquer cidadão francês, a qualquer nascido na França, e hoje também isto se estende aos que lá têm a chance de estudar, a possibilidade de fazer cursos gratuitamente o tempo todo. Minha orientadora, quando terminei os estudos de pós-graduação em nível de doutorado, a professora doutora Esther Buffa, é doutorada na França, na Universidade de Paris, na Sorbonne, e ela, trazendo os detalhes acerca daquele período, sempre nos disse, testemunhando, porque lá estudou por um período de 4 anos, a seriedade do ensino francês. E todos sabemos que Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec para nós os espíritas, foi quem, após o período revolucionário, quando se começou a estruturar já sob a regência de Napoleão, o ensino francês, foi ele quem venceu os concursos estabelecidos pela administração francesa para elaborar os programas que iriam formar as pessoas. Então ele estava atento. À época, diziam-se possuir os reinos da natureza 3 divisões. E ele as estudou com os espíritos. Os minerais, os vegetais e os animais. Hoje, os reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros, pouco importa aí como é que nós vamos nos referir a isto, são apontados como sendo 5. Os animais, os vegetais, os fungos, o protoctista e Monera, envolvendo este último as bactérias. À época, não havia esta possibilidade de constatação, mas nós veremos que os espíritos jogam de lado a classificação que Kardec lhes põe para dizer, quando se fala em a natureza, 2 são apenas os reinos que devem ser considerados: orgânico e
inorgânico. E mais não dizem, exatamente porque, esse é um ponto que eu gostaria também de deixar claro, os espíritos estão nos dando informações acerca da Terra, apenas e tão somente da Terra e de mundos que se lhe assemelham. Nós já temos certamente a convicção de que a Terra não é o maior nem o menor dos planetas. Longe está de ser o único habitado. Certamente, aos milhões são os planetas semelhantes à Terra. Mas eles, numa categoria, num estudo muito simples, não são o início das experiências que os seres vão tendo para poderem evoluir e certamente não são os últimos. Logo, dentro desta visão, nós vamos passar as questões, mas sempre ponderando que o que eles vão falar tem uma ligação, uma certa dose de compreensão para onde nos encontramos apenas. Não vamos querer estender isto para os universos, como fala Galileu, porque nós estamos longe de entender a nossa própria casa. Quanto mais olhar cidades, estados, países que estão longe, mas muito longe da nossa compreensão. O que interessa, e Kardec destaca isto, é que há um momento em que nos é possível compreender razoavelmente onde estamos. Devemos evitar usar o retrovisor para buscar o que já aconteceu, mas sim olhar para frente, buscando novas aquisições e ocupando-nos, como realmente interessa, da nossa própria evolução, o que se dá na medida em que procurarmos ser melhores. As questões, então, são questões assim, sob certo aspecto, fáceis de serem compreendidas. São enunciados claros em que Kardec, de alguma maneira, busca entender o raciocínio. E aí alguém há de me perguntar, por que é que ele põe isto dentro do mundo espírita ou do mundo dos espíritos? Porque topologicamente ele vai colocar esta matéria aí? Por que ele não tratou disto lá quando vinha falando da constituição do mundo, na parte primeira? Por que é que ele não fez esse tipo de inserção em outro momento? Eu tenho a impressão que é exatamente porque nesta composição onde vamos enxergar matéria, tinha ele as informações espirituais acerca de um componente extracorpóreo. E foi por esta ótica, admitindo que a evolução do princípio inteligente se processa nesta longa sequência que nos leva à individualidade, que ele quis então deixar nesse ponto. E quando a gente estuda a metempsicose, que é o nosso último tópico de hoje, entende que ele então quis deixar evidente que uma vez espírito, sempre espírito. Jamais a possibilidade de voltar. A questão 585 então versa sobre os animais, os minerais, e as plantas. Diz-nos ele, animais fica para a semana que vem. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, orgânicos e inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual destas divisões é preferível? Olha, dizem-nos ele, todas são boas, depende do ponto de vista. Agora, do ponto de vista material, guarde aí, só há 2 formas de se enxergar a coisa: orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, porém, existem
mais graus. Quando Kardec comenta isto, ele diz-nos o seguinte: as plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, porém limitada, e a consciência de sua existência e, eventualmente, de suas individualidades. O homem, porém, não. Porque o homem, além de ter uma inteligência a ser desenvolvida do ponto de vista ao infinito, ele guarda consciência do seu futuro, tem conhecimento de Deus e a percepção, ainda que rudimentar, limitada, das coisas. Mas o homem já faz parte, como os Espíritos nos haviam revelado, de um estágio completamente diferente, porque se nos minerais o princípio inteligente dorme, nas plantas ele adquire sensibilidade, nos animais ele adquire o instinto e começa os rudimentos na inteligência. É no reino hominal que o homem se prepara e tem condições de permitir ao espírito, só aí, ao espírito, a chance de avançar. Teriam as plantas consciência da sua própria existência? Não, dizem-nos os espíritos, elas só têm vida orgânica. E quando a gente estudou a questão de número 71 do Livro dos Espíritos, nós tivemos a chance de abordar exatamente isto. Porque lá está dito, a inteligência é um atributo do princípio vital, disto que dá vitalidade. Não. As plantas, disseram-nos os espíritos, vivem, mas não pensam. Elas só têm vida orgânica. Aí alguém vai me dizer, mas elas são sensíveis. Sim, são sensíveis. E isto faz com que nós possamos começar a compreender que além da existência pura e simples da matéria, existe um componente imperecível de natureza espiritual. E isto vai nos certamente conduzir a um entendimento melhor da realidade que nos cerca. Evidentemente que ninguém precisa, de uma única vez, tentar compreender, até porque parece e é difícil, mas é fácil começar a conscientizar-se, diferentemente do que defende o materialismo, que nós somos apenas um amontoado de células, que nós, após o esgotamento da vitalidade, encerrada a jornada terrena, seremos sepultados ou, como hoje higienicamente é muito mais adequado, cremados, e teremos desaparecido. Terá desaparecido o corpo, terá desaparecido a matéria que nos permitia a manifestação, mas enquanto espíritos, continuaremos a nossa jornada com a mais absoluta tranquilidade. A gente afirma isto, porque esta é a realidade. Nazil, mas há os que não pensam assim. Concordo. Tem gente que ainda pensa que a Terra é o centro do universo. E nós vamos fazer o quê? Concordar? Não, aceitar. Mas e se o espírito não existir? Bom, vamos combinar o seguinte: espera e constata. É mais fácil, né? Não adianta ficar queimando. Tenho amigos, às vezes materialistas, que dizem isso. Você fica com essa história mística. Fica tranquilo, vai chegar a sua hora.
Não, e vai tudo acabar. Ótimo, então eu, se fosse você, ia para casa hoje, não fazia mais nada. Porque se eu tivesse a convicção de que tudo amanhã acaba, olha, gente, boa tarde e vou embora. Vou fazer o que aqui? Não. É exatamente a certeza de que a vida triunfa que nos faz buscar ser melhores, desenvolver afetos, buscar entender as coisas. É isto que nos faz. Senão não valeria nada. Mas nós deixamos um legado. Para quem? Para quem? Não é por aí. 587. Experimentam as plantas sensações, sofrem quando as mutilam. Claro, recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas elas não têm percepção. Logo, elas não têm a sensação da dor. Não têm a sensação da dor. Sofrem a agressão. A agressão as mutila, elimina-se a vitalidade e elas podem vir a murchar ou a reorganizar a existência e depois voltar a produzir. A poda faz isto de maneira a melhorar até o crescimento, o desempenho. Então se eu posso podar a planta com tranquilidade? Acredito que sim. Preciso pedir licença antes? Não acho que seja necessário, né? Não acho que seja necessário. Mas e se eu fizer? Te faz bem? Muito. Continua fazendo. Continua fazendo. E que a gente pode dizer, né? Eu conversava com plantas e aí dizia, fique bonita, amiga, vamos lá, capriche. Está todo mundo aqui de olho. A Azaleia parecia que atendia. Até que um dia uma rebelde não atendeu. Eu então passei a fazer coisa mais importante, né? Passo, digo oi e vou embora. Não dá mais para parar e conversar. Com rebelde, não. Independe da vontade delas, a força que as atrai umas para as outras. Claro, as plantas não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Então eles estão nos dando uma clara noção de que o que está à nossa volta, o que nos embeleza a existência, o que nos faz buscar inspiração, e as plantas estão nessa categoria, deve nos motivar o crescimento enquanto espíritos. Não precisamos tentar colocar compreensões nossas em situações que não comportam. A 589 é bastante rica, mas são muito mais ricos os comentários que a ela são ofertados. Ela é grande, né? E ele nos fala especificamente, quando está dirigindo-se aos espíritos, e nos permite hoje constatar, das chamadas plantas carnívoras. Ele usa o exemplo da sensitiva e da dioneia. As duas espécimes que várias vezes já tivemos a chance de ver imagens, encontrar figuras, que como que parecem atraem insetos para depois retê-los em seu interior. E ele então vai, a partir desta situação, fazer de novo a pergunta para os espíritos: são essas plantas dotadas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? E os espíritos então nos dão uma lição fenomenal. Tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, Kardec,
por conseguinte não carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam, tem apenas um instinto cego e natural. Insistem. Curiosamente, na Revista Espírita do ano de 1859, naquele tópico chamado Conversas Familiares de Além-Túmulo, Kardec tem a chance de entrevistar dois grandes espíritos ligados às questões da natureza. Um deles é Alexandre von Humboldt, né? Todos os que estudamos as ciências sabemos da importância de von Humboldt para os estudos, e ele havia acabado de falecer. Kardec então pede aos espíritos a oportunidade de entrevistá-lo. E São Luís diz que isto seria possível. E lá traz Humboldt. No começo, Kardec demonstra uma certa preocupação, porque fica ele próprio espantado com a presença de Humboldt. E vem lá, logo as primeiras frases, Você está preocupado que eu estou aqui? Sim. Por que você está preocupado? Dá a impressão que você está com receio. Como é que você está aí, se eu pudesse te ver? Como um homem. O fato de nós termos te chamado tão pouco tempo depois da morte te incomoda? De maneira alguma. E você teve consciência desse seu estado de espírito? Puxa, eu esperava há muito tempo isto. Você tem saudade da vida na terra? Imagina. Sinto-me feliz. Acabou o tempo de prisão. E essa história de homenagens que estão prestando a você? Há uma estátua que vai ser feita em seu favor aqui na França. Olha, muito bacana, fico agradecido. Agora, o meu desejo maior é que os ódios se extinguissem. Se isso fosse possível. Aí as perguntas vão embora, Kardec quer saber se ele está feliz. Vamos entrar naquilo que nos interessa, que é a questão de entender a natureza que está à nossa volta. Você escolheu a existência na Terra? E ele disse sim. Eu pedi e fui atendido. Você, antes de ter vindo aqui, esteve em outros mundos? Claro. Esse mundo era melhor, mais adiantado que a Terra? Falou sim. E foi por isso que eu me candidatei a vir aqui, para poder ajudar os que estão aqui. Kardec então pergunta para ele: você poderia nos dar detalhes desse mundo? E é então que ele discorre. A natureza é muito mais sutil do que a natureza que vocês têm. Ela é mais bela, desde a expressão das plantas, dos animais. Ela é muito mais sutil. Mas o curioso, e é o que leva Kardec a aprofundar, quer dizer que então existem plantas nos mundos superiores? Sim, as há, e mais belas. Existem animais? Sim, e mais úteis. Puxa, e esses mundos, como você os descreve, tem algum termo de comparação? Olha, talvez, pelo que vocês conhecem, as informações dadas sobre Júpiter ajudem a entender, porque Júpiter é muito mais superior do que a Terra. Na conversa, Kardec quer saber se Humboldt já tinha visto Arago. Arago foi outro que contribuiu muito com a codificação. E ele quer saber a respeito de Arago. E não é que ele diz a Kardec: foi quem me recebeu aqui, foi Arago. Não contente com aquela informação, Kardec manda um emissário e numa outra casa espírita obtém a comunicação de Arago.
que depois volta ali na sociedade e confirma por outros 2 médiuns tudo aquilo que havia sido dito por von Humboldt. E deixa-nos claro o seguinte: tudo é transição na natureza, pelo simples fato de que nada é semelhante, apesar de que tudo se liga. As plantas, portanto, como te disseram, não pensam. Elas apenas e tão somente têm a vida orgânica. E o homem? Qual homem? Pergunta Arago. Adão, ele é o princípio? Nossa, Adão é um mito. E tem uma época que ele existiu? Se é um mito, não. Os cálculos que você imagina fazer são muito quiméricos. Nós não teríamos condições de dar agora informações acerca disso. O que eu posso te dizer, e isso é bem interessante, né? É que antes do que você imagina, dos dilúvios que você imagina, há a presença de espíritos ocupando corpos muito mais próximos dos animais do que da natureza que hoje você ostenta. As pesquisas científicas apontam isto. O Homo afarensis, o pequinensis, Neandertal e outras tantas espécies que vamos classificando e entendendo, nos mostram que a providência divina vem de longa data, dando a oportunidade dos espíritos se ambientarem à Terra, para nela desenvolverem as suas experiências. E isso não diz respeito a anos, mas a milhares deles, dando-nos conta do quanto nos falta então avançar. Na 590, encerrando o assunto plantas, Kardec pergunta: não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Os espíritos dizem: como é que você trabalha essa palavra instinto? Dependendo do uso que você fizer dela, é possível que eu te diga que sim, mas presta atenção, é um instinto mecânico. Mecânico, nada além disto. Como tarefa da tarde, vale a pena ler a Gênese, que lá no capítulo 3, sobre o bem e o mal, ao discorrer sobre instinto e inteligência, no número 11, nos diz que o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista o quê? Apenas a conservação. Apenas a conservação. Já, quando a gente ingressar na parte 3ª, vai ter a chance de estudar a lei de conservação. E aí, pretendo explorar bastante este tópico, para nós entendermos que esse desejo de manter a vitalidade é presente em todos os seres, à exceção dos minerais. A gente tem que dar um corte. O assunto animais e homens é empolgante, embora eu já antecipe aqui, né, que não se trata de fazer um estudo, como nós tivemos a chance de desenvolver aos sábados, da questão da alma dos animais, quando lemos Ernesto Bozano. Lá é uma obra toda, mas a gente vai, de certa maneira, abordar isto. É um dia só, não dá para falar tanto. A questão da metempsicose. E eu começo com uma história muito engraçada. Ela foi dita contra a doutrina espírita. Está na revista de 1863,
a história aparece no mês de maio e é a seguinte: um padre de uma cidade no interior da França fez o seguinte sermão. Vou reproduzir porque é fantástico. Há 3 semanas, uma senhora perdeu o marido. Apresentou-se um médium para lhe propor uma conversa com o defunto. E talvez ela pudesse vê-lo, até vê-lo. A visão não se deu, mas o defunto explicou à sua mulher, pela mão do médium, que não foi julgado digno de entrar no repouso dos bem-aventurados e que se viu obrigado imediatamente a reencarnar para expiar seus graves pecados. A 1 quilômetro dali, ele estava reencarnado no corpo de um jumentinho, da casa de um moleiro surrado muito a chicotadas. E se ela quisesse, se ela pudesse, deveria resgatá-lo. E não é que ela vai lá? Continua o padre no sermão, condoída com a situação do ex-marido, né, do falecido marido, não era esse, aqui no caso esse é o ex mesmo, né, já foi. Ela vai até a casa do moleiro e depois de pagar uma alta soma, leva o jumentinho para casa. E aí termina o padre. Há 15 dias, mestre Aliboron, o nome do falecido, que agora está no burrinho, ocupa um cômodo especial na casa da senhora, cercado de cuidados jamais desfrutados por seus semelhantes. Vocês imaginem o quanto Kardec fica possesso com uma conversa dessa, né? Primeiro, o espertalhão do médium, né, que devia ser amigo do cidadão que tinha o jumento e que conseguiu vender um jumento já surrado, como se tivesse incorporado o espírito do marido da mulher. Quer dizer, uma bobagem atrás da outra. Uma bobagem atrás da outra. E essa pobre vítima leva o jumento e dá a ele um tratamento de príncipe. Eu fiquei pensando, será que o marido tinha tido esse mesmo tratamento, né, de príncipe, um quarto próximo? Fiquei aqui pensando, de repente se a moda pega, bom, deixa para lá. Mas é uma bobagem. Das questões 611 a 613, então Kardec explora isto que fica no imaginário das pessoas. Várias vezes já, dando aula sobre o Livro dos Espíritos, falando em Cohen, as pessoas perguntam: olha, é possível ao espírito que habitou um corpo de homem vir a ocupar o de um animal? Gente, que doideira é essa? Não, porque me disseram, se disseram é bobagem, a pessoa não estudou. Que quem estuda sabe, a partir da doutrina espírita, que o espírito não retrograda. Uma vez espírito, espírito sempre. Animais, plantas comportam a presença de princípios inteligentes, mas que não são espíritos. Não são espíritos. Estão progredindo? Estão progredindo. Veremos quando estudarmos a questão dos animais que estão até mesmo adquirindo a individualidade, que estão aos poucos sendo trabalhados. Agora, onde há essa transformação? A resposta é: não sabemos. De que maneira ela se dá? A resposta é: não sabemos, à exceção de uma pista: o passar a ter a consciência. Então é uma bobagem, mas uma bobagem fenomenal. Há irmãos nossos em humanidade que ainda tributam a presença de parentes que foram parentes bondosos em animais. Isto ocorre, por exemplo, em certas castas hindus que admitem que parentes reencarnam em bovinos. Parentes, eu não disse sogra. Parentes. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente
Não é a consagração da doutrina da metempsicose, está na 611. E olha a resposta: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. E didaticamente ensinam: quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe da semente? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanização, já não guarda mais relação com o seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação que é inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Está claro isso, então? Ninguém vai mais olhar e dizer: será que aquele ali não foi? Não foi, né? Será que não é? Esqueça isto. Esqueça. Por favor. Os nossos adversários costumam dizer isso. Olha, os espíritas acreditam que você pode reencarnar numa cobra. É mentira. É mentira. Nós espíritas não acreditamos nisso, embora convivamos com homens que mais se assemelhem a cobras. Se nos podem atacar, é na hora. Para desferir um bote, basta que você o contrarie. Existem outros que mais se assemelham a animais selvagens, daqueles assim que a gente nem reconhece. Quando brigam, quando se irritam, dão demonstrações claríssimas de irracionalidade. Quebram tudo. Imagina, o sujeito quebrou a casa inteira porque teve um acesso de raiva. Saiu chutando. Espero que aqui ninguém nunca tenha visto isso, ou que não tenha sido ele o agente disto, né? Porque é uma demonstração de irracionalidade. Nós somos individualidades. O exemplo da árvore é fantástico. Quem olhar a semente jamais vai poder imaginar amanhã o que vai acontecer. A origem pode até ser comum, mas as coisas se processam de maneira diferente. Na 612, poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem. Isto seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio nunca remonta à sua nascente. Foi avante, não vai voltar. E a gente costuma até dizer, né? O tempo e a água que passa por baixo da ponte não voltam. E se não voltam, os espíritos, portanto, não podem degenerar. Na 613, embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências. Nessa, como em muitas outras crenças, respondem-nos eles, se depara esse sentimento intuitivo, o homem, porém, o desnaturou. E Kardec faz uma longa dissertação, longa, rica, bonita, detalhada, para explicar que esta questão é uma questão que os espíritos se comprometeram e efetivamente resolveram. E ele reconhece no 4º parágrafo desta longa dissertação, no 5º, o seguinte:
Os próprios espíritos que estão longe de tudo saberem e acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Eles deixaram claro: nós, enquanto espíritos, não retrogradamos. Nós vamos daqui, e esperamos, para estágios cada vez melhores, mas sempre como espíritos daqui para frente. Iremos evoluindo, adquirindo qualidades, virtudes, trabalhando e contendo os nossos defeitos. Nós vamos em frente, evoluindo, avançando, jamais voltando. Richard Simonetti, que é também um didata por excelência, tem um livro que eu costumo recomendar. Se você não tem, vale a pena ter. Chama-se Reencarnação, tudo o que você precisa saber. E ele tem lá um capítulo especial dedicado à metempsicose. E acho interessante, né? Porque ele se reporta a um filme que muita gente talvez já deve ter visto, né? A gente não pergunta, porque na verdade todo mundo viu. Mas aparece lá um homem num corpo de cachorro. Então alguém pergunta para ele: e daí? Será que quando está lá no cinema explorando a ideia da reencarnação assim, isso não é verdade? Olha, tem muito cachorro se comportando como gente, só falta falar, mas presta atenção que também tem muita gente se comportando como cachorro, só falta latir. Então é possível? Claro que não, não tem a mínima chance. É uma fantasia que vem de culturas antigas, pouco afetas ao conhecimento. O conhecimento é gradual, vai nos trazendo a evolução. O Espiritismo, porém, meus amigos, por favor, o Espiritismo não aceita, não divulga, não concorda com a teoria da metempsicose. A doutrina espírita é extremamente clara a esse respeito. Por favor. Aí o Richard então explora. Será que Pitágoras não foi quem introduziu essa ideia? Dizem, né, que Pitágoras dava o seguinte ensinamento: se você não se comportar, reencarnará como animal. E aí diz o Richard: pelo que a gente conhece de Pitágoras, ele é inteligente demais para falar uma bobagem assim. Mas e por que os hindus pensam dessa forma? Gente, porque talvez lhes falte o conhecimento acerca do assunto. Falte o estudo. E vai acontecer de eliminarem esta ideia? Evidentemente que sim. Agora o progresso, e isso é importante, o progresso não se dá a saltos. A gente imagina que basta querer ser bom para que isto se concretize. Quando os esforços no sentido de praticar o bem são esforços demorados. Guarde aí, nem o homem pode reencarnar como cachorro, e o cachorro não reencarnará como homem. Enquanto princípio inteligente, vai chegar um momento em que haverá a transformação do princípio inteligente. Onde ela se dá, não se sabe. Como ela se dá, não se sabe. E é importante pesquisar isto. A gente volta a Kardec. Quanto às relações misteriosas existentes neste campo, vamos nos conformar que estão entre os segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre os quais seria inútil que nós nos detivéssemos. Quem sabe a gente assim se conforma. Cuida de si, cuida dos demais e busca evoluir.